Olá amigos, tudo bem? Esse é mais um episódio do Review, onde eu comento alguns dos principais assuntos da semana. Hoje eu tiro dúvidas de alguns dos nossos seguidores, dúvidas sobre o livro Administração de Marketing e sobre o marketing pós-pandemia. Fiquem comigo que a gente já volta. Ao longo das últimas semanas, eu recebi algumas dúvidas da galera que segue o nosso canal no YouTube. E aí, como as dúvidas todas elas estavam relacionadas a um mesmo tema, que é esse livro aqui, ó, o Administração de Marketing, que é um clássico, fiz um vídeo sobre esse livro tem alguns meses, vou deixar o link aqui na descrição. E aí chegaram algumas dúvidas, estou aproveitando esse momento para responder a essas dúvidas. A primeira dúvida que a gente tem aqui é do Igor Nogueira. Ele colocou aqui, ele comentou, no vídeo sobre o livro. Excelente vídeo, professor. De 2018 até hoje, final de 2022, o mundo mudou rapidamente em muitos aspectos. No tocante ao marketing, você acha que esse livro consegue acompanhar e se manter atualizado quanto ao marketing pós-pandemia? Igor, essa é uma questão interessante que eu acho que a gente pode até ampliar para entender um pouquinho mais a essência do marketing. Esse livro, o Administração de Marketing, ele é um livro que traz a essência do planejamento de marketing. Ou seja, aqui eu vou ter os conceitos básicos e a estruturação básica de um planejamento de marketing. Esse livro aqui é considerado a Bíblia do marketing, não por acaso ele tem uma série de edições, eu tenho 3 edições aqui, eu vou mostrar essa edição, essa é a 15ª edição, mas eu tenho aqui também mais antiga, a 10ª edição, essa foi a primeira que eu adquiri, e eu tenho também a 12ª edição. Daqui a pouco eu vejo aqui o ano exatamente de publicação de cada uma delas, mas só para você saber, vocês que estão acompanhando, essa aqui, a 15ª edição, ela é de 2019. Então, 15ª edição do Administração de Marketing, do Kotler e do Keller, de 2019. Tem muita diferença entre essas edições. A primeira coisa a gente pensar, na verdade não tem tanta diferença assim. Porque o que acontece? Essa estrutura básica do planejamento de marketing, ela não muda, ela não passa por grandes transformações. Então por que toda hora tem novas edições? Esse é um livro acadêmico e principalmente para quem atua como professor, que é o meu caso, você muitas vezes tem pequenas atualizações, você tem novos exemplos, novos cases, Acho que talvez das edições um pouco mais antigas, como essa de 2010 em diante, você tem algumas mudanças porque você tem a inserção ali do olhar sobre o digital. Mas mesmo o olhar sobre o digital, isso não altera a essência do planejamento de marketing. Eu sei que por aí você deve escutar muita coisa diferente, porque tem os profissionais que, obviamente, sempre tentam surfar na onda do novo, da onda do que está vindo. E aí tentam criar novas mecânicas, novas teorias, novas metodologias, mas na prática mesmo, a essência do planejamento de marketing não muda tanto. Então, de uma edição para outra, você tem pequenas inserções, algumas atualizações e possivelmente mudança nos exemplos. Nos exemplos que são citados no livro, você está sempre tendo atualizações, porque aí o livro está sempre trabalhando com exemplos mais recentes. Daí a necessidade de ter várias edições. No caso, eu como professor, como eu produzi material recentemente, então eu tenho que me basear no que tem de mais novo. E aí por isso eu tenho 3 edições aqui, qualquer hora possivelmente compro uma nova. Inclusive o João Silveira, que comentou aqui embaixo do seu comentário, ele colocou aqui: Igor, sua dúvida também é a minha. Todavia, pesquisando um pouco mais, descobri que a Pearson, editora do livro, já lançou lá fora o Marketing Manager 16ª edição, ou seja, ainda mais atual do que esta que o Bruno tem. E é verdade, já tem na versão em inglês a 16ª edição desse livro. Eu ainda não tenho aqui, vou esperar sair em português, justamente porque
porque você não tem grandes diferenças de uma para outra edição, exceto pela atualização ali de alguns exemplos dos cases e uma outra coisa que é inserida como novidade, talvez uma nova tecnologia que foi apresentada e aí vai ter um comentário naquele livro sobre aquilo, e obviamente é isso. Quando eu precisar novamente produzir um material, uma apostila, um material oficial e sair a versão em português, aí certamente eu vou ter, né? Mas reparem que eu nem tenho, né? Eu nem venho comprando todas. Eu tenho a 10ª, comprei a 12ª e depois tenho a 15ª. Ou seja, eu não tenho necessidade de comprar todas ali. Eu vou meio que pulo uma ou duas para ter a edição seguinte. Então, entre essas edições, tem sim uma atualização, mas é pouca coisa. Se você vai usar como um livro de consulta, se você é profissional de marketing ou profissional de administração e vai usar isso aqui como um livro de consulta, você comprando uma edição mais recente, que no caso em português é essa aqui, você pode usar esse livro aí por um longo tempo, não tem necessidade de a cada nova edição você comprar, porque a diferença ali vai ser mínima. Se você me perguntar, Bruno, onde é que está a diferença entre um e outro? Nem sei, vou ter que pegar uma lupa e olhar ali para encontrar essas diferenças. Agora, para quem está trabalhando, produzindo conteúdo e produzindo material, principalmente material acadêmico, é importante você ter a última edição para estar sempre com o material o mais atualizado possível. Sobre a dúvida de vocês, né, se esse livro trata do marketing pós-pandemia, bom, esse aqui você já sabe que não, porque eu falei que a edição é de 2019. Na 16ª edição, pode ser que já traga alguma coisa. Possivelmente não vai trazer também muita coisa. Por quê? Como eu disse, esse é um livro que traz a estrutura básica do planejamento de marketing. Portanto, se a gente pensar o que a pandemia impactou no marketing, basicamente impactou na parte de canais. Hoje o público, de maneira geral, usa muito mais os canais digitais, então o e-commerce cresceu muito, o social commerce cresceu muito, o live commerce cresceu muito, impactou também no consumo de conteúdo e impactou no comportamento das famílias. As pessoas consomem muito mais conteúdo digital e as famílias estão, no geral, né, mais em casa, ou ficaram durante esse tempo mais em casa, possivelmente agora que os mercados estão se abrindo, esse efeito está passando e, pelo contrário, né, as pessoas devem estar até com mais ansiedade, com mais vontade para estar em ambientes externos. Mas durante esse período, as casas se estruturaram muito mais. Então, a maior parte das pessoas comprou algum device para acessar conteúdo digital, ou um computador, ou um tablet, ou um celular novo. Muita gente comprou smart speakers, como Alexa e outros. Muita gente comprou smart TVs. Muita gente se estruturou em casa para consumir novos conteúdos, e aí essa informação que a gente passa a entregar para as empresas, afinal de contas, se eu tenho uma casa mais conectada, significa dizer que essas empresas estão capturando mais informações do nosso dia a dia ali, e isso certamente é um ponto que pode alterar a dinâmica do marketing, porque as empresas até então tinham muitas informações dos consumidores dentro dos canais de venda, mas você não tinha tantas informações dos consumidores dentro do seu próprio ambiente doméstico. E possivelmente agora você começa a ter e captar essas informações e tentar usar isso para melhorar produto, para entregar principalmente a parte de comunicação de marketing de uma maneira mais efetiva. Então eu não acredito que essas questões que aconteceram durante a pandemia que elas mudem a essência do planejamento de marketing. Eu sei que tem uma porção de gente por aí que vai querer, como eu disse, né, surfar nessa onda. Não, agora o marketing pós-pandemia. Mas na prática, a essência do planejamento é a mesma. Você vai passar pelos 4 P's: produto, preço, praça e promoção. Talvez hoje você tenha mais opções a nível de praça e a nível de promoção, e isso impacta também na dinâmica de precificação, mas a essência ali desse planejamento permanece a mesma. E aí é por isso que eu respondo objetivamente a vocês que esse livro não vai tratar de marketing pós-pandemia. Se você quer um livro que vai falar desse impacto da pandemia, aí eu vou recomendar um outro livro do Kotler, que é o Marketing 5.0, que é esse livro aqui, ó. Eu tinha esquecido de deixar ele aqui já na mesa para gravar esse vídeo, fui ali pegar rapidinho.
Esse aqui, Marketing 5.0, esse aqui eu tenho a versão em inglês, e aqui o Kotler e os demais autores tem um vídeo também sobre esse livro aqui no canal. Esse aqui é de 2021, então é super recente, e esse aqui vai tratar basicamente dessas mudanças do marketing com essa acelerada que a gente deu nos processos de digitalização por conta da pandemia. Então, se a gente olhar para o impacto da pandemia no marketing, basicamente eu tenho 2 pontos: mudança no comportamento do público, né? Esse impacto no comportamento das pessoas, e digitalização, uma acelerada digitalização de canais, de produtos, de soluções, e uma digitalização do ambiente interno, do ambiente doméstico. Inclusive, o Kotler cita aqui como o ambiente doméstico, né? Eu não lembro agora exatamente o termo que ele usa, mas ele cita aqui como uma nova possibilidade de canal, tanto de vendas como um canal de comunicação também com os consumidores. Então, acho que para olhar os impactos de comportamento e a nível de ferramenta que a pandemia trouxe, eu acho que esse livro aqui, aí sim, é mais interessante. A outra dúvida que nós temos é uma dúvida do Tiago, não sei o nome completo dele, que ele só assina aqui como Tiago. E ele coloca aqui: o conteúdo desse livro é aplicável especificamente a médias e grandes empresas ou pode ser aplicado também ao universo das microempresas e empresas individuais e nos profissionais autônomos? Bom, Tiago, essa é uma excelente pergunta. De fato, aqui você vai ter uma aplicação maior nas empresas de maior porte. Bruno, mas você não disse que aqui está o alicerce do planejamento da administração de marketing? Sim, então essa base serve para qualquer empresa, para qualquer empreendimento, para qualquer negócio. Porém, quando a gente vai olhar para a maneira como ele estrutura essas ações de marketing, você vai ver que os exemplos quase sempre estão para empresas que possuem alguma estrutura, que já tem um porte. Então você pegar exatamente o que está escrito aqui e aplicar para microempresas, para empreendedores individuais, é claro que os conceitos podem ser aplicados, mas esses são negócios que não vão ter a nível de estrutura os braços necessários para possivelmente conduzir a abordagem de marketing da maneira que ela é colocada aqui no livro. Então, se você está pensando nesse livro como um ferramental para você aplicar para micro e pequenas empresas, eu não sei se é esse o teu objetivo, mas entendi aqui pela tua pergunta que você está querendo isso, né? Um livro que tem as ferramentas ali para você aplicar e oferecer esse serviço para micro e pequenas empresas. Eu te digo que esse não é um livro que vá dar essa resposta de forma muito clara. Ele tem os conceitos básicos aqui, porém os exemplos que ele traz e toda a abordagem que ele traz está voltado para empresas que estão mais bem estruturadas. Bruno, então esse livro não me adianta de nada? Não, ele adianta porque toda a essência do planejamento de marketing está aqui. E você mesmo pode pegar as ideias que estão aqui e aplicar para a realidade das micro e pequenas empresas. Então, esse continua sendo um livro-chave, continua sendo um livro, na minha opinião, importantíssimo e dá perfeitamente para você aplicar isso para a realidade das micro e pequenas empresas de uma maneira satisfatória. Você só tem que saber fazer essa ponderação, pois isso aqui que o Kotler e o Keller estão colocando, o exemplo sei lá, da Chevrolet. Até que ponto eu consigo pegar esse exemplo aqui, esse conceito, e trazer para uma empresa de menor porte? Possivelmente o conceito você consegue trazer, você só não vai conseguir executar aquilo ali da mesma forma que uma grande empresa, até porque as realidades são muito diferentes. Então é isso, eu acho que ainda assim vale muito a pena, Tiago, você ter esse livro. Se você quer entender verdadeiramente de marketing, da administração do marketing e dos conceitos que dão sustentação a tudo que se fala por aí,
esse aqui é o livro base. Certamente você vai achar por aí muita gente vendendo ferramentas, mas a galera vende por aí ferramentas de aplicação imediata, ferramentas de digital, ferramentas para vender mais, esse lero-lero que vocês certamente já escutam por aí, todo mundo tentando te vender uma ferramenta como se fosse nova. Mas a essência está aqui, você mesmo pode, a partir daqui, pegar esses conceitos e aplicar para a realidade das micro e pequenas empresas, não tem problema nenhum. Aproveitando o embalo, eu quero mostrar esse livro aqui, ó, Hipercompetição, do Richard Davene, porque nessa semana estava rolando aí toda coisa entre a FTC e tentando embargar ali a compra da Activision pela Microsoft, que seria algo anticompetitivo, que prejudicaria a oferta de jogos por parte pela perspectiva dos consumidores. E aí eu quero já deixar antecipado que essa semana, na próxima semana, o episódio do Talk to Biz vai tratar especificamente sobre isso aqui, sobre o dilema da competição. A competição é boa, porém, quando ela chega até um certo limite, opa, isso aqui vira anticompetição, então eu tenho que encontrar maneiras ali mecânicas para impedir que as empresas que se tornaram muito competitivas continuem nesse processo e de repente se tornem um pouco não tão competitivas assim. Então tá tudo baseado nesse livro. Depois a gente faz um vídeo também sobre o livro do Davene, embora eu já tenha falado sobre o conceito de hipercompetição e sobre alguns conceitos que tem nesse livro, eu já tenha falado em alguns vídeos aqui que eu fiz no início do ano no nosso canal. Façam como esses seguidores, façam como o Thiago, como o Igor Nogueira, como o João Silveira, deixem seus comentários, deixem suas dúvidas que a gente vai respondendo aqui nos próximos vídeos. Tem muita coisa que aconteceu essa semana também para comentar, tem o ChatGPT, inteligência artificial, tem mais coisa do Elon Musk aí cada vez se enrolando mais, mas hoje a gente fica por aqui, nos vemos na próxima, um abraço a todos, até lá!